cria-se uma cobertura de glacê no Brasil para as questões ambientais para um bolo de bosta. Que é isso, companheiro? Eita, barbudo! Quem é esse cabra que abriu o teu programa? Esse camarada bonitão é o Necromante, um camarada anarquista que apareceu de surpresa na última live aqui do canal. Tô entendendo é nada, camarada. Vem com a gente que eu explico. Há umas 2 semanas, o camarada anarquista Glaucio Gonçalves entrou no comentariado lá do Marx Refuta, o biólogo Henrique, e fez uma provocação bem anarquista a nós, afirmando que uma parte considerável dos marxistas era adepto do empreendedorismo. Dessa bobajada que a gente estava refutando tanto naquele vídeo, como a gente falou no vídeo da semana passada. A gente aproveitou a entrada do camarada lá no comentariado e chamou ele para um bate-papo, uma live com a gente, a primeira live do nosso canal, que a gente colocou na última segunda no ar. E camaradas, fomos surpreendidos com o biólogo Henrique, que apareceu na live por conta de um equívoco que a gente cometeu com ele lá no Marx Refuta. E aí tivemos um debate de alto nível, que foi esquentado ainda pelo surgimento de um camarada anarquista que entrou sem que esperássemos na live, o camarada Necromante, fazendo uma fala porreta contra o capitalismo verde e alertando a gente sobre o que ele chamou de bolo de bosta coberto com glacê. E deixando uma senhora dúvida sobre a questão do pirarucu, que a gente vai comentar no vídeo de hoje. O Necromante, presta atenção. Você tem... Vamos voltar para o pirarucu. Tá. Lá onde a origem dele foi o trabalho de coletivo que está tirando ele da extinção. Isso é um ponto. O animal introduzido na região sudeste, que está procriando, é outro ponto. São 2 discussões diferentes, você está emendando uma na outra. O camarada Necromante comparou o capitalismo verde e o trabalho que fizeram com o pirarucu lá na recuperação dele, na bacia amazônica, com uma bola de bosta coberta de glacê. E ele foi mostrar que todo o trabalho que fizeram com a recuperação das comunidades ribeirinhas esconde ali uma contradição, que é o modo de produção capitalista. E quanto mais se transforma o pirarucu numa mercadoria, quanto mais se coloca o pirarucu no lugar do fetiche da mercadoria, por mais que pareça que resolva alguma coisa em um cantinho ou outro, na verdade, essas pequenas soluções escondem a grande bosta que é o processo como um todo. Na hora do debate, isso ficou extremamente confuso e o biólogo Henrique ficou bastante irritado com a comparação que o Necromante fez e, seguindo o que falava a maioria dos artigos científicos de biologia, defendeu que aquilo ali foi um trabalho bem feito e precisava ser replicado em outros lugares para resolver várias questões ambientais. A gente, no entanto, gostou bastante da comparação do camarada Necromante, mas preferimos mudar a metáfora dele para um outro bichinho, um bichinho africano, que é o besouro rola-bosta. E a gente acha essa comparação mais porreta, porque o besouro rola-bosta costuma pegar um pequeno pedaço de cocô e ir rolando ele até a sua toca. E nesse processo ele vai aumentando o tamanho da bosta, o tamanho da esfera. E no final das contas, a única coisa que sobra para ele comer, sem nenhum glacê, é a bosta que ele mesmo enrolou. E a gente acha que essa metáfora define muito melhor tanto a questão do pirarucu, como a questão do capitalismo verde e de todas essas atividades que no meio do capital aparecem para tentar salvar aqui ou acolá alguma pequena espécie da extinção que está sendo produzida em massa pelo sistema como um todo. Para entender a questão do pirarucu, a gente precisa voltar aos primórdios, ao momento inicial que o problema começou a crescer exponencialmente até quase levar o peixe à extinção. Para nós, e acredito que talvez também para os camaradas anarquistas, peço que eles deixem recados lá no comentariado, se a gente segue ou não na mesma linha, mas para nós, o nosso grande ponto de divergência com o capitalismo verde, com qualquer bobagem relativa à economia sustentável, é que toda vez que você transforma qualquer coisa em mercadoria, quando você faz o fetiche da mercadoria entre as relações sociais, você cria um problema que nunca,
nunca leva a uma boa solução. Ele sempre vai num crescente e destruindo cada vez mais tanto o planeta, quanto as espécies, quanto a própria humanidade. E a primeira coisa que a gente precisa saber é como era o processo do pirarucu na República Velha, ali nas 3 primeiras décadas do século XX. Naquele período, o Brasil era um país eminentemente agrário, com uma industrialização muito, mas muito atrasada e andando a passos muito lentos. A maior parte da acumulação do capital se dava em modos análogos àquela acumulação primitiva que aconteceu antes da Revolução Industrial. Não digo que aquilo ali era a acumulação primitiva, porque a acumulação primitiva, de fato, ela tem um momento histórico em que ela acontece. Mas a forma como o capital organizava a mais-valia no Brasil era extremamente semelhante à forma como foi a organização da economia pré-capitalista, a economia de mercado, onde o comércio permitiu uma acumulação primitiva de capital. Naquela época, a grande parte do interior do Brasil não estava ocupada nem pelas forças políticas brasileiras, nem mesmo pelas grandes fazendas. Era quase tudo terra inexplorada, ambiente natural, com povos originários. Claro que havia exceções ali na bacia hidrográfica do Amazonas, mas no estado de Goiás, por exemplo, a maior parte do interior não tinha acesso de estradas, nem de ruas. Quando muito conseguia se chegar a cavalo, uma boa parte dos povos originários conseguia se manter isolado, sem contato nem com a civilização europeia, nem com as colônias de povoamento que aqui se assentaram. Nessa época, nas 3 primeiras décadas do século XX, o pirarucu já era uma mercadoria. Sua exploração, no entanto, como eu tinha falado antes, ainda se baseava no comércio de exploração. A maior parte do capital concentrava os seus meios de produção no comércio e não na indústria. Claro que no Brasil, aqui e acolá, incluindo lá em Goiás, havia uma pequena indústria iniciante ou incipiente, mas ela não era o modo de produção dominante. A maior parte da pesca do pirarucu era feita nas formas tradicionais. O pescador de pirarucu, a comunidade ribeirinha, ali que já havia sido agarrada pelo capitalismo, que já começava a transformar o seu modo de produção e de existência na terra, dependia da pesca do pirarucu. Essa pesca tinha processos semelhantes àquele das comunidades originárias, os povos originários, mas possuía uma grande diferença. Os pescadores ribeirinhos utilizavam todo o seu tempo de dia para pescar o pirarucu. Não era, portanto, uma pesca de subsistência. Ele pescava o pirarucu, que ia usar para seu próprio consumo, mas uma quantidade muito grande de pirarucu, bem maior do que aquela que ele usava para si, era pescada para ser dada aos comerciantes. E naquela época, a forma de pesca e de comércio era uma forma de pesca e de comércio rudimentar. Os ribeirinhos pescavam o pirarucu com arpões, o que era bem pouco produtivo, muito embora o dia inteiro do ribeirinho fosse pescando pirarucus. Esses pirarucus eram salgados assim que levados para a areia. Lá eram abertos e salgados com sal de má qualidade. Uma das postas o ribeirinho utilizava para si. Todas as outras ele passava para o comerciante, não em troca de dinheiro, mas em troca de escambo. Escambo de sal de péssima qualidade que ele necessitava para salgar os peixes e alguns parcos utensílios, roupas rudimentares, talheres rudimentares, tal qual a gente comentou no vídeo da semana passada. O ribeirinho recebia exatamente o mínimo necessário para garantir a reprodução da sua própria existência, da existência da sua família e a produção de nova mão de obra, ou seja, que ele pudesse ter filhos que crescessem e se tornassem também pescadores de pirarucu para servir ao capital. Notem que nessa etapa, ali nas 3 primeiras décadas, o ribeirinho ainda tinha as ferramentas para pescar o pirarucu. Os meios de produção que ele não possuía eram os meios de comércio. Então cabia ao comerciante que chegava, tanto com os grandes barcos, como com os caminhões que iam levar depois o peixe para o mercado, que iam levar depois o peixe para as grandes cidades. Graças a possuir esses meios, é que o comerciante conseguia chegar lá no ribeirinho e garantir que todo o excedente, toda a mais-valia
todo o trabalho além do necessário para a própria existência, o ribeirinho desce para o comerciante. Então, as postas de pirarucu que ele não ia comer com a sua família passavam automaticamente para o comerciante, e o comerciante passava para ele o sal que ele precisava para poder salgar os pirarucus e os utensílios bastante desgastados, bastante utilizados, roupas muito precárias, o mínimo que ele pudesse se vestir e poder se alimentar minimamente com um pouco de razoabilidade. Embora o ribeirinho não fosse um escravo, seu trabalho era análogo da escravidão. Ele não recebia nenhum salário, nem mesmo dinheiro por conta desse comércio. Recebia o mínimo de escambo necessário para que ele pudesse ter uma vida mais rudimentar possível, o suficiente para reproduzir sua existência. Até esse período, o pirarucu sobrevivia muito bem na Amazônia. Os ribeirinhos, que costumavam utilizar suas técnicas, usavam as técnicas de povos originários, que ocuparam aquela área e que consumiam o pirarucu para sua própria subsistência há pelo menos uns 10 mil anos. A Amazônia, durante 10 mil anos, foi ocupada. Alguns arqueólogos acreditam até que ela tenha sido densamente ocupada por diversas culturas humanas diferentes, muitas delas numerosas, bastante concentradas, inclusive grande parte das cidades lá da região amazônica foram feitas em cima de densamentos povoados bastante extensos, anteriores à chegada de Colombo, como Santarém, Manaus e muitas outras cidades. E uma parte considerável das culturas sobreviviam de pesca e de caça, de pesca inclusive do pirarucu, sem que o peixe jamais tenha sido colocado em risco de extinção. As comunidades sabiam utilizar a economia para uma economia de subsistência e sabiam caçar e pescar. Pescar o pirarucu, que sempre foi um alimento importante da região amazônica, mas sem jamais ter nenhum tipo de relação predatória que levasse o pirarucu a um risco de extinção. Nas 3 primeiras décadas do século XX, utilizando as mesmas técnicas rudimentares desses 10 mil anos, os ribeirinhos faziam o mesmo tipo de pesca, só que agora, já totalmente escravos da mais-valia. Passavam o dia inteiro pescando, produzindo excedente das suas necessidades, e esse excedente era totalmente acumulado pelo navegador, pelo atravessador, que por sua vez dava ao ribeirinho as condições mínimas, mais precárias possíveis, as mínimas condições para que o ribeirinho não viesse a óbito, para que ele pudesse continuar existindo e tendo filhos para reproduzir as forças de trabalho, que é como funciona o sistema capitalista, seja com salário ou seja, nesse caso, dos ribeirinhos com o mínimo necessário para a existência e para o trabalho dele. Entretanto, até esse momento, embora explorado pelo atravessador, embora dando toda a sua força de trabalho para que o atravessador pudesse enriquecer, acumular mais-valia cada vez mais, o ribeirinho ainda tem noção da quantidade de trabalho que ele está perdendo, a quantidade de peixes que ele pesca para si e a quantidade de peixes que ele pesca para o atravessador. Ele sabe, ele ainda não está alienado do trabalho, ele sabe exatamente o que ele produziu a cada dia, a cada mês e a cada ano. Em 1930, contudo, Getúlio Vargas faz uma revolução e chega ao poder. Com a entrada de Getúlio Vargas no poder, o Brasil passa a viver um novo momento. A ideologia desenvolvimentista tem espaço para crescer nas políticas de governo. Essa época é um pouco posterior ao movimento tenentista, mas setores da classe média, da pequena e da média burguesia, começam a discutir os rumos do país e começam a criar a ideologia que vai dar origem tanto ao desenvolvimentismo quanto ao capitalismo de Estado aqui no Brasil, que segue um contexto histórico muito específico. Em relação a Goiás e a bacia amazônica, mas sobretudo a Mato Grosso do Sul e toda a região central do país, o governo de Getúlio Vargas cria a política da marcha para o oeste, começando a invadir as zonas que ainda não tinham sido invadidas, e para isso, todos os intelectuais orgânicos que atuavam dentro do sistema começam a querer produzir o fetiche da mercadoria. Eles pensam que a solução para as comunidades mais pobres, as comunidades ribeirinhas e para todo o país, para acabar com a fome e resolver as questões
de pobreza nacional é o fetiche da mercadoria. E para entender o fetiche da mercadoria, eu sugiro aos camaradas que assistam esse vídeo que a gente lançou lá na época do Covid. Para nós continuarmos esse vídeo daqui, o que nos interessa é que o capitalismo esconde relações sociais sob a forma mercadoria. E ele transforma tudo em mercadoria. E assim você vivencia dentro da mercadoria as contradições do sistema e perde a noção de como acontecem os processos de exploração. O capitalismo, ele quer tornar tudo que existe mercadoria. E quanto mais ele avança nesse caminho, mais ele se sedimenta, mais ele se naturaliza e mais ele se torna ideologia dominante. E tanto ali, naquelas circunstâncias, como nos dias de hoje, há o zirigundum do capitalismo verde, há o zirigundum de tentar resolver problemas criando fetiches de mercadoria. E ali, na década de 30, a solução que a maior parte dos ideólogos tinham para o país passava por fetichizar a mercadoria, transformar coisas em mercadoria e com isso salvar o país da pobreza. Não foi diferente com o interior da bacia amazônica, nem com Goiás. E teve um sujeito chamado Agenor Couto de Magalhães que fez uma das expedições para dentro de Goiás, em 1938. E ali, da sua expedição, saiu as soluções para a interiorização do país e também, segundo o camarada pensava, para solucionar a fome. Uma delas era transformar o pirarucu numa atividade econômica nacional. Ele registrou, nessa expedição, o processo de pesca do pirarucu. Teve contato com as comunidades ribeirinhas, vivenciou todo o processo e chegou à conclusão de que o pirarucu poderia ser o grande eixo de desenvolvimento econômico do interior. Ele queria transformar a carne do pirarucu numa carne de comércio nacional e internacional. Como idealista, descolado da realidade, em suas ilusões, ele imaginava que era possível desenvolver novas técnicas de produção mais modernas, preparar os ribeirinhos, melhorar a produtividade e, com isso, dar mais ganhos aos ribeirinhos. E, claro, dar a eles salário, porque ele percebia que os ribeirinhos, na forma de escambo como viviam, estavam numa situação análoga da escravidão. Mas para que isso desse certo, era necessário que o governo federal construísse estradas, integrasse a região de Goiás com o restante do país, possibilitando que a pesca do pirarucu, com melhores técnicas, desse vazão rápida à carne, chegasse a portos e pudesse inclusive ser exportada, dada a delícia que era a sua carne e o fato de que os Estados Unidos havia utilizado no Alasca forças exploratórias abusivas. E a carne de salmão que foi tão pescada no Alasca e que atingiu uma quantidade grande de exportação, começava a declinar porque as populações de salmão começavam a não aguentar a demanda extrativista absurda que os Estados Unidos impôs no Alasca. Uma das soluções para esse problema, na visão de Agenor, era substituir a exportação da carne de salmão pela carne de pirarucu, que poderia atingir os mercados internacionais, trazendo divisas para o Brasil, enriquecendo os ribeirinhos, enriquecendo o país e desenvolvendo o interior, que ia ter uma melhor ocupação. Nos textos produzidos por Agenor, está a preocupação em não fazer uma pesca predatória, não levar o peixe a ser pescado além de seu limite, respeitando ali o limite de produção do pirarucu. Mas, gente, isso não existe. Uma vez que qualquer elemento seja transformado em mercadoria, tudo se perde naquela relação. Aquela mercadoria vai ser explorada pelo modo de produção capitalista ao extremo, até ser praticamente extinguida. E isso é uma característica do sistema, contra a qual não há como você ter ferramentas para impedir. E ainda que você tenha, vai acabar criando problemas ainda maiores, como o camarada Necromante levantou lá na live, e que aqui a gente está utilizando a metáfora do besouro rola bosta. E para vocês entenderem esse ponto, eu peço que vocês me acompanhem mais um pouco.
Essa ideia política alcançou o governo federal. E o presidente Getúlio Vargas foi o primeiro presidente brasileiro a visitar o interior, pisando na ilha de Bananal, território dos Carajás. Lá teve contato com os índios e fez-se ali um grande ufanismo sobre a importância que seria a entrada do governo federal no interior do país, desenvolvendo a economia local e melhorando a condição dos indígenas. Mas por melhor que sejam as intenções dos desenvolvimentistas, a vida real é dada pelo modo de produção capitalista. O pirarucu se transformou numa mercadoria. As estradas foram construídas integrando a região com o restante do país. E uma vez sendo transformado em mercadoria, o modo de produção capitalista entrou no Rio Xingu e em outros rios com barcos pesqueiros melhores equipados que, com poucas pessoas controlando e com grandes redes de arrastão, conseguiu pegar uma quantidade cada vez maior de pirarucus, possibilitando uma acumulação absurda de mais-valia, passando muito menos recursos do que passavam antes para os ribeirinhos, para menos pessoas que, apesar de terem salários um pouco maior, como eram numericamente muito menores, relegaram os ribeirinhos a uma situação de economia ainda mais devastada do que já viviam. Mas a saga do desenvolvimentismo ali não para por aí. A situação dos ribeirinhos piorou ainda mais. Por quê? Para existir um modelo capitalista, para que o capitalismo possa existir, ampliar e acumular cada vez mais valia, existe a existência de um fator fundamental, que é o exército de mão de obra reserva. E também, na época do Covid, a gente preparou um vídeo sobre esse tema, que se os camaradas quiserem ver, talvez seja mais fácil de entender. Mas na síntese, se você não tiver uma grande quantidade de desempregados, um exército de mão de obra reserva, você tende a aumentar os salários. Para garantir que os salários sejam sempre o mais baixo possível, o sistema também garante a existência de uma quantidade muito grande de pessoas em situação de desemprego. Esse exército de mão de obra espalhado pelas cidades da região norte do país, e com as estradas abertas, esse contingente, esse exército de depauperados, pessoas em situação de desemprego, espalhadas em várias cidades da região norte do país, quando chegava na época das cheias, desciam, afloravam para as regiões de pesca do pirarucu e competiam junto com os ribeirinhos na pesca da maior quantidade possível de pirarucu. Com uma produtividade aumentando, o preço por quilo do pirarucu cai e o ribeirinho, que já vivia numa situação extremamente deplorável, cai para uma situação ainda pior. O capitalismo verde e o desenvolvimentismo, tanto do Agenor Magalhães quanto de outro camarada que voltou à região na década de 50 com a mesma visão desenvolvimentista, caem por terra ao se darem conta com a realidade, com o modo de produção capitalista que não tem espaço para esse tipo de desenvolvimento. Qualquer relação do capitalismo com a forma mercadoria, ela sempre é predatória, porque o objetivo real do sistema é a acumulação de mais-valia e não o desenvolvimento da qualidade de vida. E a acumulação de mais-valia vai avançar nas piores ou melhores formas, fazendo todo o desgaste do planeta, todo o desgaste da natureza que for necessário, com o objetivo de aumentar exponencialmente essa capacidade de acumulação. O pirarucu, transformado de fato em mercadoria, valendo ali como uma forma de troca, cujo objetivo sempre é a acumulação de mais-valia, terminou depauperando cada vez mais os ribeirinhos e, sobretudo, levando a população de pirarucu a ser depredada até uma situação de vulnerabilidade, de risco muito grande, podendo até chegar à extinção. Isso se intensificou até os anos 90, mas o capital precisa acumular cada vez mais-valia. E tal qual aconteceu nos Estados Unidos, lá no Alasca, quando a exploração extrativista de salmão levou a produção à queda, o que aconteceu na sequência é que setores maiores do capital pegaram o pirarucu e transferiram o que era ali a forma rentável extrativista para grandes viveiros, grandes açudes, grandes criadouros de pirarucu. A economia do pirarucu vai deixando de ser uma economia só extrativista e passa a ter como concorrência a indústria da produção.
a agropecuária, o agronegócio. E aí você pode até achar que deu uma saída, porque talvez alivie o extrativismo cruel do pirarucu. Mas não é isso que acontece. O agronegócio, para construir os seus viveiros de pirarucu, precisa, primeiro, destruir florestas. Então, avança a queimada da Amazônia, avança o desgaste da floresta. Segundo, construir grandes açudes. Açudes gigantescos, com um desvio considerável de água para esses açudes. Um desvio que tem danos ecológicos. Terceiro, a partir da industrialização, a partir do agronegócio entrando, se constituindo como fazendas de pirarucu, uma agropecuária de pirarucu, a indústria coloca em sua cadeia o surgimento de uma indústria de rações. Rações capazes de alimentar esse animal e fazê-lo crescer até o abate, no momento em que seja lucrativo você deixar de ter o peixe e passar a poder vendê-lo no mercado. E essa indústria secundária também vai precisar destruir florestas, também vai precisar colocar mão de obra dentro de suas fileiras, também vai precisar desgastar ainda mais a natureza. E o pirarucu, como é um peixe extremamente grande, precisa de uma quantidade muito grande de proteína para garantir o seu crescimento. Eu vou pedir para o camarada da edição, o camarada que faz edição dos vídeos e coloca ele na internet, para colocar aqui em números a quantidade de toneladas que passaram a ser produzidas em vários estados da Amazônia, e o principal deles foi Rondônia, onde o governo mais incentivou o agronegócio a fazer grandes criadores de pirarucu. Na mesma medida que o pirarucu industrial crescia sua produção, nos seus leitos de origem, a gente já falou, por causa dos pesqueiros industriais, por causa das comunidades ribeirinhas que continuavam pescando peixe, e a chegada de uma grande massa de exército de mão de obra reserva, uma grande massa de desempregado na época das cheias, caía cada vez mais até o risco da extinção do animal. E no Brasil o agronegócio é um setor que acumulou mais-valia e é mais forte, tem mais influência, é organizado tanto dentro do governo quanto dentro do Congresso e consegue estabelecer políticas governamentais de seu interesse. E para o interesse do agronegócio, uma vez que as fazendas de pirarucu passaram a ser exclusividade sua, se torna combater a pesca em seu ambiente de origem, para que o preço do pirarucu possa subir mais, possa ter liberdade de monopólio para o agronegócio. Camarada, você acompanhou o vídeo até aqui, para alguma coisa ele está sendo útil. Então, dá um retorno aí para gente. Se inscreve nas nossas redes. É muito importante você estar inscrito na rede, porque a gente nunca sabe qual delas vai ser derrubada pelo capital. Inscrevam-se no nosso canal, se ainda não forem inscritos. Ativem os sininhos, e isso já vai ajudar bastante a gente. Mas se você realmente tem gostado dos conteúdos dos nossos vídeos e quiser ajudar, é fundamental entrar no Apoie-se, porque aqui, nossa camaradada, o nosso coletivo que faz esses programas não ganha dinheiro fazendo os programas, ele gasta dinheiro fazendo os programas. É sempre necessário que a gente despenda dinheiro. A gente tem utilizado todo o dinheiro do Apoia-se para isso, e isso não tem sido suficiente. Além disso, a gente tem que pegar nossas economias dos diversos camaradas que ganham, são assalariados, e colocar mais dinheiro ainda para conseguir manter o programa funcionando. Então, se você tiver condições de entrar no Apoia-se e colaborar com a gente, vai ajudar muito. E outra grande dica é se vocês puderem participar dessa rede daqui, porque lá a gente não só informa vocês, como se acontecer qualquer coisa com qualquer um dos nossos canais, a gente pode dizer para vocês qual vai ser a saída que o coletivo vai dar para manter os conteúdos rolando. E quem ainda não está sabendo, a gente ainda entrou nessa rede daqui, ela já é até antiga, tem mais de um ano que a gente está nela, e lá a gente coloca conteúdos diferentes às vezes do que a gente está colocando aqui. E agora, vamos ver aonde vai dar essa bola de bosta e como é que isso se conecta com o capitalismo verde, com o desenvolvimentismo. Numa realidade econômica na qual o agronegócio produz em suas fazendas pesqueiras, em suas fazendas de criadores de pirarucu ou pirarucu, passa a ser interessante reduzir o extrativismo que outros setores do capital façam na natureza. Então, é nesse momento que a camaradada dos biólogos conseguiu ajudar as comunidades ribeirinhas a impedir
a entrada desses outros setores. Mas percebam que isso também é cruel. Porque o Estado brasileiro permitiu o extrativismo, a pesca, e deu todas as facilidades e todos os facilitadores, tanto para a indústria pesqueira, que entrou nos rios da bacia amazônica, quanto a construção das estradas, que permitiu que as grandes massas de desempregados se locomovessem para a região amazônica a fim de ajudar na coleta, na pesca do pirarucu. A comunidade ribeirinha, durante quase todos esses anos, isso vai desde a década de 40 até agora, início dos anos 2000, foi totalmente depredada. Teve seus modos de existência que já eram precários, ainda mais precarizados. Fora a quantidade de violência que sofreram tanto dos pescadores quanto dessa massa que se mobilizava para lá. E além disso, totalmente depauperados, perdendo ainda mais recursos numa pesca que já era, numa situação análoga à escravidão, uma considerável parcela das comunidades ribeirinhas foi obrigada a ingressar nessa realidade dos pescadores sazonais de pirarucu e abandonaram a área para, durante o período que não era de pesca do pirarucu, irem fazer outras atividades em outros cantos do país, seja no garimpo, seja em outras regiões, seja vendendo sua força de trabalho como pedreiro ou qualquer outra circunstância que eles foram obrigados a aumentar ainda mais esse exército nômade que saía da Amazônia, sem ser na época de pesca do pirarucu, e ia para outras regiões tentar outras formas de sobreviver durante esse tempo. Agora, que já não interessa mais a setores maiores, majoritários do capital, que essa pesca continue sendo feita nessa forma, os ribeirinhos vão cumprir a função do Estado de conseguir olhar, observar, vigiar e defender o pirarucu em seu território natural. E esse processo tem uma dupla agressão. A primeira é que biólogos do Embrapa e também das universidades vão para o Amazonas para conseguir desenvolver uma forma de pesca que não seja predatória, que possibilite a existência do pirarucu, salve a espécie da extinção. E aí eles observam os ribeirinhos, tiram dali a forma correta de você fazer o manejo do pirarucu, e embora na academia eles até deem créditos aos povos originários que desenvolveram essas técnicas que são milenares para conseguir fazer o manejo e a pesca de forma correta, embora isso até tenha sido feito, quando a gente transforma isso em ideologia, quando se passa essa informação à frente, o que fica para a maior parte da população é que quem desenvolveu essas tecnologias, essas técnicas, foram os pesquisadores. E que é graças aos pesquisadores e à forma racional da ciência europeia que as comunidades ribeirinhas puderam se apropriar de um conhecimento que elas, de fato, já tinham. E, na verdade, foi o inverso. Foi a ciência, a nossa forma de conhecimento e a academia que se beneficiou ao pesquisar as práticas de pesqueiras originárias, daqueles que ainda mantiveram as práticas originárias, e possibilitar entender como é que era feito o manejo do pirarucu de forma sustentável durante 10.000 anos. O Estado dá à comunidade ribeirinha o monopólio do extrativismo dentro dos rios. Isso vai ser útil a capital investido na agropecuária, nos grandes criadouros, porque impedindo o extrativismo desenfreado, pode-se aumentar o preço do quilo do pirarucu vendido nos criadouros. Ao mesmo tempo, o Estado não precisa despender uma grande quantidade de recursos para fazer a vigilância da área, porque quem vai cumprir com essa função são os ribeirinhos, sem ganhar um único centavo para isso. Tudo que eles têm é a licença para realizar aquilo que eles já fazem há 10.000 anos. E agora fica mais claro para nós o que era o glacê que o camarada necromante aludiu lá no debate. Na verdade, parece que a ciência resolveu o problema. Parece que investir nas comunidades ribeirinhas, nos coletivos ribeirinhos, foi o que resolveu o problema. Quando o que aconteceu de fato é que nós criamos o problema que aquelas comunidades nunca produziram. Mas como o pirarucu continua sob a forma mercadoria, como ele continua sendo mercantilizado, vendido no mercado, tendo valor de troca bastante acentuado,
Aí vem a segunda parte, que é o bolo de bosta, que a gente chama, graças ao besouro rola bosta, e que o necromante diz que é grande bosta embaixo do classe C. Por quê? Os setores que foram excluídos, que estão proibidos e interditados de fazer extrativismo, e que ao mesmo tempo não acumularam capital para construir seus próprios viveiros de pesca, esses ficaram depauperados ainda mais do que estavam antes. E aí, como eles precisam sobreviver, eles resolvem criar uma saída que só existe porque o pirarucu ainda está na forma mercadoria. E que saída é essa? A saída que eles encontraram foi pegar filhotes de pirarucu e reintroduzi-los em outras regiões, na região sudeste, onde o pirarucu não tem predadores. E aí as populações começam a crescer desordenadamente e causar danos ecológicos, porque o pirarucu é um peixe que vive de alimentar-se de outros peixes. Então outras espécies vão entrando em extinção na mesma velocidade que o pirarucu vai crescendo exponencialmente em rios da região sudeste. E os pescadores sazonais, aqueles que viajam longos quilômetros para conseguir sobreviver, passam a ser chamados aos montes, tanto eles quanto a indústria pesqueira, aquelas que investiram muito dinheiro em grandes traineiras, em grandes aparatos de pesca, e que vão poder entrar nos rios da região sudeste e pescar pirarucu não só à vontade, como ainda vão ser incentivados pelo capitalismo verde a fazer isso, como se fossem eles a solução do problema e não seus causadores. A pesca proibida lá nos territórios da Amazônia, onde o pirarucu agora sofre o manejo das comunidades locais, é incentivada, querida e muito, muito bem amada por todos nos rios da região sudeste, onde o pirarucu se tornou um problema. Mas notem, no sistema como um todo, a forma mercadoria do pirarucu, essa que parte do capitalismo verde e daqueles que defendem uma ecologia sustentável construíram ao fazer do pirarucu uma mercadoria, foi o que causou esse incidente e essa invasão nos rios da região sudeste. Porque os camaradas desempregados precisavam sobreviver, uma vez que foi interditado os rios da bacia amazônica para eles. E do mesmo modo, a forma de acumulação capitalista, com a indústria pesqueira que investiu e colocou dinheiro em aparatos industriais de traineiras possantes, precisa de um outro local agora para caçar seu pirarucu. Então, para ambos, é muito importante introduzir o pirarucu e deixar ele crescer livremente em regiões onde ele vai causar danos ambientais absurdos, mas isso é necessário para a lógica do sistema. E é sobre isso que o necromante fala ao falar o bola de bosta recoberta com glacê, no qual a gente vai e vê coisas positivas em algo que é extremamente danoso e que vai gerando problemas ambientais cada vez maiores. E a única forma, de fato, de salvar espécies e manter elas sobrevivendo é tirar elas da forma mercadoria, impedir o comércio delas, fazer que sejam espécies protegidas com uma educação ambiental que não permita que elas sejam caçadas. E as comunidades ribeirinhas, que tiveram agora um pequeno alívio no pirarucu, porque puderam voltar a conviver de uma forma harmônica, tanto com o animal quanto com o rio, tomam agora um grande golpe do Estado quando tira deles as escolas. Uma luta que eles fizeram arduamente para conseguir se manter. E não é só isso que está em risco, não. Há um grande movimento indígena acontecendo tanto da Amazônia quanto da região central e que vai tomando volume cada vez maior e que nós, da classe trabalhadora, precisamos apoiar. Na próxima quarta, agora, quarta dia 5 de fevereiro, às 21 horas, a gente vai fazer uma live com um camarada, um professor de ecologia lá de Altamira, Rodolfo Salme, para discutir não só essa, mas outras questões que são de primeira ordem e que precisam muito tornar esse eixo da classe trabalhadora. Sobre o capitalismo verde e a economia sustentável, ela sempre vai ser inviável, porque a forma mercadoria gera necessidade no nosso modo de produção de acumulação de mais-valia ininterrupta.
e exponencial, crescente. E isso significa que o capitalismo tem a necessidade de destruir tudo que existe, inclusive o próprio planeta. Em relação ao pirarucu, na medida que cresce a quantidade de populações de pirarucu na região sudeste, os grandes viveiros, as grandes fazendas de pirarucu da região amazônica sofrem um grande problema. Porque para alimentar o pirarucu e garantir que ele chegue num peso necessário para poder ser comercializado, é preciso despreender uma grande quantidade de dinheiro, uma grande quantidade de investimento em proteínas que vão alimentar esse animal. Além disso, eles precisam de muito ar e consomem muito ar da água. A água precisa ser bastante renovada. Tudo isso torna essa forma uma forma muito cara. E se você tem desenvolvimento de populações soltas na região sudeste, por mais que elas vão levar vários peixes daquela região à extinção por causa do consumo desenfreado, já que o pirarucu não tem ali nenhum predador que vá conter o crescimento da sua população, fica muito mais rentável para o capital investir nos pesqueiros lá na região sudeste do que manter as grandes fazendas. E isso não é nenhum problema, porque tanto aquele capitalista que é dono do agronegócio lá em Rondônia, quanto o capitalista que é dono da traineira, que vai agora pegar a região sudeste e pegar pirarucu lá, são sócios minoritários do grande capital, que acumula a maior parte de mais-valia das duas atividades. Esse capital é o capital financeiro. Ele se faz por diversas formas. Uma delas são os fundos de investimentos. Então é bem capaz de o mesmo capitalista que está financiando aquela fazenda lá na Rondônia, que está agora sendo menos lucrativa, estar igualmente financiando os capitalistas que colocaram o pirarucu na região sudeste e que agora exploram extrativisticamente a sua carne. O capital sempre sai ganhando qualquer que seja a batalha que seja travada no fetiche da mercadoria. E é justamente isso que nós, da classe trabalhadora, precisamos superar. O problema não está em um ou outro detalhe, mas no modo de produção como um todo. O capitalismo é inviável e vai destruir o planeta. E para nós, da classe trabalhadora, não temos outra escolha a não ser acabar com esse sistema e construir algo mais justo, fraterno e que dê para nós, trabalhadores, uma existência digna. Nós, camaradas, não temos nada a perder, a não ser os grilhões que nos prendem. Até a vitória! Sempre!